Abençoados, herdeiros amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais estudo aí, abençoados. E hoje não estou com a garganta muito boa, mas vamos que vamos, né? Agradeço a todos vocês aí por ter se inscrito aí no nosso canal, amém? Agradeço vocês que estão aí compartilhando nossos vídeos e estamos de volta aí. Hoje é um estudo, um tema onde muitos aí que estão no sistema religioso não conseguem entender, né? Eles lêem a palavra, mas não conseguem chegar a uma conclusão, não conseguem entender o ponto certo, exato, né? Para explicar essa palavra. É uma palavra clara, uma palavra simples, mas que muitos do sistema religioso aí, ou a maior parte, 99%, vamos dizer assim, não consegue interpretar corretamente essa palavra. Então tropeçam nas suas teologias. Amém? Tropeçam na sua teologia evangélica. Essa teologia evangélica, ela sempre bate contra a verdadeira historicidade da Bíblia. Sempre bate contra. Nunca casa, nunca chega a um objetivo correto. Entende? Então, essa aqui é mais de uma dessas palavras que a teologia evangélica não consegue chegar a um ponto. Entendeu? E é isso que eu venho trazer para vocês aqui hoje. Né? Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir bem. Hoje não dá para me falar muito alto. Garganta está meio ruim. Mas é isso aí. Agradeço a todos vocês que têm aí se inscrito. Para você que não me conhece, eu sou o irmão André Palhares, aqui do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Baixo de Piraí. Se você quer aprender a graça de Deus, quer aprender o evangelho que eu venho anunciar aqui para você, amém? Que é o evangelho direto do Cristo glorificado. Amém? Não é o evangelho evangélico, não é o evangelho católico, é o evangelho do Cristo glorificado. Tem muita diferença, tem muitas diferenças. Então, acessa aí meu número do WhatsApp. Você que quer conhecer essa diferença, acessa aí. Você que queira aprender, você que tem sede da verdade, acesse meu WhatsApp, vamos conversar e vou te explicar detalhadamente o evangelho que eu prego aqui. Amém? A graça de Deus. Nós chamamos de graça de Deus. Mas eu sempre digo também para você que queira brigar, discutir, refutar, não entre. Porque uma vez que você pergunta algo para alguém e quer debater com esse alguém, então porque você não está querendo aprender, mas está querendo, né, se justificar em cima daquilo que você acha correto. Entende? E eu não perco tempo em discutir e não perco tempo com pessoas que não querem aprender, tá? O meu objetivo é levar a verdade a todas as pessoas que queiram, todas as pessoas que têm sede da verdade. Amém? Então é isso aí. Abençoados, será que essas palavras que Jesus proferiu se referem a nós? Nos nossos dias atuais? Ou é apenas para aquelas pessoas do primeiro século que estavam ali vivendo junto com ele? E foi claro: muitos que aqui se encontram não morrereis até a vinda de Jesus. É o tema desse estudo. Será que ele estava se referindo àquelas pessoas que estavam ali naquele primeiro século junto com ele? Ou está se referindo para nós, no nosso século presente?
É isso que a gente tem que saber, separar. É isso que a gente tem que saber organizar corretamente, né? Uma humilha, quando um ministro, vamos dizer assim, eu não gosto da palavra pregador, quando o ministro vem trazer a palavra do Cristo, ele tem que saber organizar essa humilha, né? Essa palavra que vem trazer. Ele não pode pegar todos os acontecimentos que houve lá naquela época do primeiro século e trazer para o século presente. Ele não pode fazer isso. São coisas que foi falada para aquele povo daquela época. Eu não posso trazer coisas que era para aquele povo daquela época para o povo da época presente. A época em que eu estou aqui vivendo. Eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu estou destruindo toda a historicidade bíblica e estou destruindo todo o evangelho. Amém? Então a gente tem que saber fazer essa separação. Em graça nós aprendemos isso. Para quem está dizendo certas coisas, para que povo está dizendo certas coisas, em que época está dizendo certas coisas, época nossa presente ou época onde eles estavam. Em graça, nós temos que saber todas essas coisas. E Yahshua Jesus, ele é bem explícito. Ele é bem explícito no que diz, registrado por Mateus 16, 28. Garanto-lhes, ele está garantindo, garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Ele está garantindo que muitos daqueles que estavam ali presentes com ele não experimentariam a morte, quer dizer, não morreriam. Será que Yahshua é mentiroso? Ele diz que garante, ou seja, ele garantiu aquelas pessoas que elas não morreriam antes de ver ele vir na sua segunda parousia. Amém? Então, se ele não veio, como diz os pastores evangélicos, cadê esses homens aqui que Jesus disse que eles não morreriam? Será que Jesus mentiu? Será que Jesus se equivocou? Será que Jesus errou? Cadê esses homens? Cadê esses homens que ele disse que garantia que eles não morreriam até que ele viesse? Amém? Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte, não morrerão até ver o Filho do Homem vir no seu reino. Até ele, Jesus, vir na sua segunda parousia. Amém? E aí, cadê esses homens? Esse aqui é o meu segundo vídeo que eu falo sobre isso. No primeiro tem o título lá, Cadê os homens imortais? Em Mateus 16, 28. Eu fiz um outro vídeo no mesmo tema. Tá todo diferente. Esse é um vídeo novo. E venho aqui trazendo isso novamente. Porque o sistema religioso não consegue entender isso. Eles não entendem isso claramente. Não conseguem entender que aqui Jesus está se referindo, entende? Aquele povo que estava presente com ele lá no primeiro século. Amém? Esse povo não consegue entender isso. A Bíblia é clara. Já se passaram 20 séculos. Amém? Cadê Jesus que não vem? Se ele não veio,
Onde estão essas pessoas aqui que ele estava garantindo que não morreriam até a sua segunda vinda? Até a sua segunda parousa, a segunda vinda? Amém? Vocês estão ouvindo barulho aí? O cachorro tá sonhando aqui. Ele sonha e começa. Ele sonha. Ele late, ele rosna sonhando. É incrível, né? Se você estiver ouvindo aí, é o cachorro que está sonhando. Então, abençoados, voltando aqui ao nosso estudo, é claro você entender isso. Jesus está vindo, irmão. Jesus está voltando, irmão. A hora está próxima, irmão. Jesus está chegando. Então, se ele não veio, meus queridos e amados irmãos aí do sistema evangélico, que afirma que Jesus vai vir, se ele não veio, será que ele é mentiroso? Será que ele enganou aquele povo daquela época? Ou será que aquelas pessoas estão vivas até hoje? 2.000 anos vivos. Pode uma pessoa viver 2.000 anos? Amém? Tem um pastor que falou, não, eles morreram, mas estão em espírito aguardando. Não, ele está falando que garanto-lhes que não experimentarão a morte, garanto que não morrerão. A prova é clara. Então, se ele não veio, como diz o sistema religioso evangélico, como seus pastores ensinam para você, meus queridos, amados irmãos, cadê esse povo aqui? Cadê essas pessoas que viviam naquela época ali? Cadê os apóstolos? Né? Cadê os apóstolos? Cadê os Caifás? Né? O patriarca lá, o Herodes? Cadê essa pessoa? Né? Todas aquelas pessoas tinham que estar vivas até hoje, aguardando a vinda dele. Não é aguardando em espírito, não, pastorzão. A palavra fala que não morrerão. Então, é aguardando em corpo físico. Pode uma pessoa aguardar a vinda do Cristo em corpo físico. 2.000 anos. Isso aí qualquer criança consegue entender isso. Por isso que Paulo falou, vos dou leitinho e não alimento sólido, porque ainda sois crianças. Amém? Vamos entrar aqui no estudo. Mateus 26. Vamos ver 59. O que estava acontecendo ali? Ele diz assim, ora, os principais sacerdotes e todos os do Sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus, a fim de que o condenarem à morte. Ele levantando-se, o sumo sacerdote perguntou a Jesus, nada respondes aos que esses depõem contra ti? Estavam depondo contra ele, falando um monte de coisa contra ele, e ele não respondia, ficava quieto. Então o sumo sacerdote está falando, você não responde? Eles estão falando contra você, estão depondo contra você, e você não responde nada, você não fala nada. Jesus, porém, guardou em silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, tu o dissestes. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, daquele momento que ele estava ali sendo interrogado pelos fariseus, pelos sumos sacerdotes, os escribas, desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre a nuvem do céu. Desde agora, vereis. Vereis. Jesus está falando, vocês verão.
Você, sacerdote Caifás, vocês escribas, vocês sacerdotes, vocês principais aí do Sinédrio que estão me julgando, vocês verão, desde agora vocês verão o Filho do Homem, quer dizer, eu vir, né, sobre as nuvens do céu, sobre as nuvens do céu, vir em juízo. Amém? Jesus está dizendo aquelas pessoas, para aquelas pessoas, o sumo sacerdote, os escribas, os fariseus, aquelas pessoas que estavam ali. Amém? Aquelas pessoas que estavam presentes ali com eles, os judeus. Jesus disse para eles, vereis, ou seja, vocês verão, eles veriam. E cadê esses homens hoje? Se Jesus não viu, não veio. Cadê o sumo sacerdote? Cadê os escribas? Cadê aqueles principais do Sinédrio? Eles teriam que estar vivos, meus irmãos. Se Jesus não veio, eles teriam que estar vivos. Lá ele diz, garanto que muitos que aqui se encontram não morrerão, até eu vim. Aqui está falando para o sumo sacerdote, com os escribas, com os principais lá do Sinédrio. Vocês verão, vereis, significa vocês verão. Eles viriam. Então não está se referindo, Jesus não está falando, vocês verão lá no século XX. Como é que eles vão vir? No século XX que já estão mortos. Vocês verão, quer dizer, lá no século I, onde eles viviam. Está entendendo? E ele diz mais, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Esta geração, quem está falando ali? Jesus, registrado por Mateus. Esta geração, ele está se referindo à geração a qual ele estava ali presente. Amém? A geração que ele estava ali presente. Ali é seguro que não passará esta geração presente, essa geração em que vocês estão aí vivendo comigo, né? Os discípulos, os apóstolos, os fariseus, geração deles. Não é a geração nossa, geração deles. Jesus está falando que é seguro que não passaria a geração deles até que essas coisas acontecessem. Ele está falando aqui da invasão do templo por Roma, da destruição do templo, não, a invasão romana, a destruição do templo, a ressurreição dos mortos, né? E a sua segunda vinda, sua segunda parousa. Todas essas coisas estão associadas à destruição do templo, que é o dia do juízo, né? Que é o dia do juízo, né? A ressurreição dos mortos e a segunda parousa, a segunda vinda de Cristo, estão tudo associado. Estão todas tudo associado. E todas aquelas coisas já aconteceram naquele primeiro século. E Jesus é bem claro aqui, dizendo que garanto-lhes, asseguro. Ele está dizendo verdadeiramente que aqui se refere ao tempo deles. Não passará aquela geração do tempo deles sem que todas essas coisas acontecessem. E mais uma vez ele diz, eu lhes asseguro, em Mateus 16, 28, ele diz, eu lhes garanto. Em Mateus 24, 34, 35, ele diz, eu lhe asseguro que não passará esta geração. A geração em que ele estava presente ali. Amém? Não passará esta geração do primeiro século que todas essas coisas aconteçam. Todas aquelas coisas iam acontecer, abençoado, naquele primeiro século.
aquelas pessoas que viviam naquele primeiro século, viria aquelas coisas. Muitos dali não morreriam, né, até o ano 70, quando o Cristo veio na sua segunda parousa. Toda aquela geração daquele povo ali, né, não morreriam. Toda aquela geração do sumo sacerdote, dos fariseus, dos apóstolos, dos discípulos, todo aquele povo ali que seguia Jesus, toda aquela geração ali, viria ele vir sobre as nuvens do céu. Não está referindo a nós, não está se referindo à nossa geração, não está se referindo ao nosso século, mas naquele século. Quando ele fala geração, fala no século presente deles. Século I. Ele está afirmando que aquelas coisas passariam naquele primeiro século, e não no nosso século atual. E ele diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O que ele quis dizer com isso? Passarão dias, passarão anos. Ele estava ali no ano 30, o ano 33, AD, ano Domini, e a segunda parousa se deu ali no ano 70, DC, depois do Cristo. Amém? O céu e a terra passarão significa que passaria 40 anos. Ano 30, 40, 50, 60, 70. Passariam 40 anos. Amém? O céu e a terra passarão significa que passaria dias, passaria anos, e passaram. Hoje sabemos que se passaram 40 anos. 40 anos depois, aconteceu essas coisas. 40 anos depois, sumo sacerdote, os sacerdotes principais de Sinédrio, que ele disse, vereis, eles viram. 40 anos depois, aquele povo que ele disse que garanto que vocês não morrerão, muitos daqueles que não morreram, né? Alguns que aqui se encontram, quer dizer, alguns já morreram antes, né? Mas aqueles que não morreram, viram ele vir na sua segunda parousa. Não vir com olhos físicos, mas vir em sinais. Porque ele deixou muitos sinais da sua vinda. Muitos sinais da sua vinda. Ele veio através de sinais. E muitos que compreendiam aqueles sinais, realmente viram. Realmente viram. Amém? Viram através de sinais. Ou seja, as minhas palavras jamais passarão. Amém? Passarão, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, tudo que eu falei acontecerá. Nesta geração, tudo que eu falei, vocês vão ver, vereis, igual ele falou, nesta geração. Amém? Então, cadê esses homens aí? O sistema religioso diz que ainda não veio. O sistema religioso diz que isso irá acontecer na nossa geração presente. Amém? Por isso nós chamamos eles de futuristas. Porque eles vivem no futuro. Vivem as coisas do futuro. Vivem coisas do passado, né? Trazendo aquilo para o futuro. Um futuro distante ainda, Jesus vai vir. Um futuro ainda distante, vai vir aí o arrebatamento da igreja. No futuro distante aí, né? Nós vamos ver ele vindo em nuvens. Isso não vai acontecer, pessoal. Não espere isso, que isso não vai acontecer. Esse futuro que vocês estão esperando, a vinda de Jesus,
Vocês estão esperando arrebatamento, estão esperando ele vir, né? Estão esperando verem, né? Ele vir sobre as nuvens. Desculpe, eu desconstruí sua fé, mas vocês não vão ver isso. Vocês não vão ver isso, porque essas coisas já aconteceram. Essas coisas aconteceram lá no primeiro século, lá no ano 70. Amém? E a palavra é bem clara aqui que ele diz, né? Que lhe asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Todas aquelas coisas ali estavam se referindo à invasão de Roma, a destruição da cidade, do templo. Amém? O imperador Tito, invadiu o templo, onde Paulo disse Tessalonicense que se assentaria ao trono de Deus, se fazendo de Deus, destruiria todas aquelas coisas usadas, utensílios usados para adoração a Deus. Ele ia destruir, ia tacar fogo em tudo, e ele fez. Destruiu toda a cidade, tacou fogo em toda a cidade, entrou no templo, destruiu o templo, destruiu todos os objetos de utensílios. Segundo a história, roubou muitas coisas de ouro e levou para Roma. E tacou fogo em tudo. Destruiu o templo todo. A prova disso é que hoje, você indo em Israel, você não vê mais templo. Você só vê o muro, que eles chamam de muro da lamentação, né? A única coisa que restou desse templo foi o muro da lamentação. Foi a única coisa que restou do templo. Agora estão lamentando o quê? O que eles estão lamentando lá? Estão lamentando o quê? Porque conscientemente eles sabem, né? Eles sabem que a grande culpa dessas coisas ter acontecido não foi dos romanos. A grande culpa dessas coisas ter acontecido foi dos próprios judeus. Foi dos os seus próprios conterrâneos. Os seus próprios conterrâneos entregou ele. Seus próprios conterrâneos pediu a morte dele. Ele foi crucificado numa cruz romana. Mas a culpa não é dos romanos. A culpa não é dos romanos. A culpa é do povo dele que entregou ele. A culpa é do povo dele que não quis saber dele, não quis ouvir a palavra dele, não quis ouvir aquilo que ele estava trazendo. Mesmo a lei e os profetas dizendo, mesmo a lei e os profetas que deixaram escrito, né, que disseram que todas aquelas coisas iam acontecer, eles não prestaram atenção nisso. Não prestaram atenção nisso. Uma geração corrupta. Uma geração que rejeitou o Cristo esperado. Tanto esperado por Cristo que rejeitaram o Cristo. Amém? Yahshua HaMashiach, Jesus Cristo, ele é o Messias esperado. E muitos judeus sabem disso. Embora muitos não queiram admitir, mas muitos sabem disso. Estão no muro da lamentação fazendo o quê? Se lamentando o quê? O que eles estão se lamentando? Então a palavra é clara, abençoados. A palavra é clara que ele diz que o céu e a terra passariam, mas as minhas palavras jamais passarão. Ele estava lá registrado por Mateus, mas ele estava lá no ano 30, né? Estava no ano 30. E a sua segunda parousa se deu no ano 70. Ano 30 AD. AD significa Ano Domini, Ano do Senhor. O ano 30 até o ano 33, o Ano do Senhor. Onde ele estava presente, falando e ensinando todas essas coisas, no primeiro século.
Amém? Ele estava falando por um futuro presente deles, que se deu naquele mesmo século, no ano 70, depois do Cristo. Todas essas coisas aconteceram. Roma invadiu o templo, Roma invadiu a cidade, destruiu a cidade, invadiu o templo, destruiu o templo com a liderança do príncipe Tito, príncipe que Daniel fala, o príncipe de um povo, com a liderança de Tito, filho de Vespasiano, destruiu toda a cidade, invadiu o templo, destruiu todo o templo. O templo era a força dos judeus, por isso que o templo foi visado ali para ser destruído. Quando um exército de um povo invade um outro país, eles vão na força daquele país. Vão na força daquele país. Entendeu? Para desmontar mesmo o país. Então os romanos foram aonde? No templo. Porque a força dos judeus era o templo. Amém? Então eles foram direto ali no templo. E isso aconteceu no ano 70. Você vai ver livros de história falando sobre isso. Livro de história romana, livro de história judaica. O livro aí do historiador aí, Joséfo, que viveu naquelas épocas, fala sobre isso. A própria Bíblia fala sobre isso, né? Em Lucas, em Tessalonicense, fala sobre isso. Está claro, sem dúvida. É claríssimo, claríssimo a palavra. Não tem fonte de dúvida nenhuma. Amém? Está provado aqui mais uma vez. Cristo já veio. Amém, abençoados irmãos aí evangélicos, que ficam esperando e nunca vem. Nunca vem porque não vai. Já veio. Já veio, abençoados. Vocês têm que chegar a essa conclusão de que a palavra é clara. E ela está mostrando que ele já veio. Naquele primeiro século, onde vive em nós em espírito e em verdade. Hoje ele habita dentro de cada um de nós em espírito. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Paulo de Tarso ensinou isso. Amém? Ou seja, abençoados, Jesus veio naquela geração do século I, não virá na nossa geração do século XX. Amém? Então, peço que vocês ouçam esse estudo 1, 2 vezes, até penetrar na sua mente, no seu coração, essas verdades. Anote aí, estude os versículos. Acompanhe o vídeo aí com as suas Bíblias. Vai dando pausa e vai acompanhando. Quando eu falar o versículo, dá pausa, abre a Bíblia e depois acompanha o que o irmão André está falando, está explicando para vocês. Amém? Se você está me vendo a primeira vez, me chamo André Palhares, do Rio de Janeiro, da cidade de Barra do Piraí. Quer entrar em contato comigo para saber mais a respeito do que eu anuncio? O meu WhatsApp está aqui embaixo para quem quer aprender, para quem tem sede da verdade. Amém? É isso aí. Se inscreva no meu canal para ajudar esse canal a crescer, para que eu possa levar esse conhecimento para muito mais pessoas. Aperte o sininho de notificações para que você seja avisado de todos os vídeos novos que for postado. Amém? Não esqueça de dar os seus likes, faça os seus comentários aí. Amém? E é isso aí, abençoados. Se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal aqui. Canal MDCG André Palhares. Se inscrevam aí. Ajude o crescimento do irmão André. Peço a vocês também que se inscrevam no canal Democracia Espiritual do meu irmão Carlos Gomes, que também anuncia essas verdades. E estamos aí junto aí nessa caminhada. Meu irmão Ivanilton Cruz, do canal Guerreiros da Fé,
meu irmão Pedro Donizete, canal Graça Ministério do Espírito. Estamos aí nessa caminhada aí. E vários outros irmãos aí. Esses aqui eu anuncio o canal deles, né? Porque estamos em parceria aí, né? Mas existem muitos outros irmãos aí. Muitos irmãos pregando essas verdades. Se apegue às verdades ouvidas, meus amados. Não rejeite a graça de Deus. Amém? Fico por aqui. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Graças e paz.